Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Se você achou estranho os experimentos do vídeo anterior, esta é a parte que eles realmente desafiam a física. Vamos relembrar o experimento da fenda dupla. Lá, os pesquisadores exploraram como a luz às vezes pode se comportar como uma onda e às vezes como uma partícula. Tal experimento foi abordado na parte 1 do vídeo. No entanto, em 2023, pesquisadores do Colégio Imperial descobriram uma maneira de separar as fendas deste experimento. Não no espaço, mas no tempo. A maneira como eles fizeram isso foi simples. Eles pegaram um material transparente chamado de óxido de índio-estânio, que sob condições específicas pode ser reflexivo. Óxido de índio e estanho é o material que eles usam na maioria das telas de telefones celulares. Eles dispararam um laser contra ele e rapidamente mudaram o material de transparente para reflexivo e depois de volta. Isso deixou uma pequena janela, alguns femtosegundos, onde o laser foi refletido. Eles chamaram isso de intervalo de tempo. Eles registraram a aparência do laser depois do refletido e descobriram que sua frequência se espalhou um pouco no processo. Mas fora isso, nada muito louco aconteceu. O mais estranho foi o que aconteceu quando eles enviaram dois pulsos de laser através desses tempos, ou fendas, em rápida sucessão. A posição do emissor, do espelho e do receptor permaneceu a mesma. A única diferença foi o tempo que os lasers passaram. Curiosamente, quando dois lasers passaram, ocorreu um padrão de interferência. No entanto, este não era um padrão de interferência no mesmo sentido do experimento da fenda dupla, no espaço 3D regular. Este foi um padrão de interferência que afetou a frequência do laser. Certas frequências de luz dentro do laser desapareceram, exatamente em linha com a forma como a intensidade desapareceu na versão regular do experimento de fenda dupla. Para visualizar por que isso está acontecendo, vamos desenhar esse experimento em relação ao tempo. O experimento da fenda temporal pode ser desenhado de maneira semelhante ao experimento de fenda dupla, exceto que precisamos visualizar a mudança no experimento ao longo do tempo. Para fazer isso, vamos criar um gráfico 4D onde o espaço está ao longo do eixo X e o tempo está ao longo do eixo Y. Isso é bastante fácil de fazer, é apenas assim: o fóton sai do emissor pela esquerda, atinge a fenda temporal e refletido e chega no receptor. Desenhe isso em uma linha contínua apenas para simplificar as coisas mais tarde. Mas a ideia funciona tão bem de qualquer maneira. Posteriormente, um segundo é liberado do emissor. Ele reflete e chega ao receptor no momento um pouco mais tarde, representando na forma como ocorre mais acima, mais para dentro do futuro em nosso gráfico de tempo. Se a luz se comportasse normalmente, viajando na velocidade que deveria, isso seria o fim disso. Em vez disso, a luz está interferindo consigo mesma. Isso significa que ele deve estar viajando ao longo de um caminho que também o leve através de outra fenda. Como se fosse seu, essa é a única maneira pela qual a luz entraria com um padrão que vemos. É assim como no experimento da fenda dupla. Provavelmente também está acontecendo do outro lado das fendas. Quanto ao motivo pelo qual é a frequência e não a densidade que está sendo confundida aqui. Pense nas implicações de que você poderia ver se a luz realmente entrasse em um ângulo diferente assim. Os fótons vêm em pequenos pacotes de ondas, como mencionei anteriormente. Agora veja o que acontece se você mudar o ângulo em que essas ondas chegam. Essa é a aparência normal. Adicionei uma linha de tempo preta aqui e destacando toda vez que o receptor vê um pico na onda. Aqui está o que acontece quando você altera a direção de chegada da onda. De repente, os picos estão chegando com um pouco mais frequência. A frequência de uma onda ao longo do tempo está muito ligada à cor que percebemos a luz ser. A luz de baixa frequência tem uma cor mais vermelha, enquanto ao aumento da frequência muda a luz em direção ao azul. Então essa variação de cores faz sentido. O que faz menos sentido é o que está acontecendo com os caminhos que essa luz está percorrendo no tempo. Lembre-se, as linhas retas com as quais começamos representam os 229.792.458 metros por segundo que vemos viagem leve. Então, o que podemos dizer sobre os fótons que viajam por essas trajetórias? Em algumas partes da viagem, essa viagem pode ser mais devagar do que a velocidade da luz, demorando mais tempo para chegar a um destino
que está à mesma distância. E, ainda assim, em outras partes da jornada, eles estão viajando mais rápido do que a casualidade deveria permitir. Da perspectiva deles, eles estão viajando para trás no tempo. Como um lembrete, esses dois emissores à esquerda são na verdade o mesmo, apenas em diferentes pontos no tempo. O mesmo para os receptores à direita. É um resultado alucinante. No entanto, de acordo com os resultados dessa experiência realizada por uma equipe de investigação imperial do Colégio de Londres, é isso que está a acontecer. As implicações disso são surpreendentes. A luz sempre percorre o caminho que leva menos tempo. A rota que lhe permite chegar a seu destino ao longo do caminho mais próximo de 229.792.458 metros por segundo, o mais rápido já registrado aparentemente que o universo pode ir. E, no entanto, parece-me que seus esforços para localizar exatamente que caminho isso poderia envolver, a luz está a testar as águas, lançando sondas que verificam se outros caminhos e aparentemente outros caminhos através do próprio tempo podem apresentar uma solução mais viável. Esses sensores estão interferindo nos fótons que viajam ao lado deles, mas também nos fótons que viajam um pouco à frente ou atrás no tempo. Para ser claro, nunca detectamos fótons seguindo qualquer um desses outros caminhos. Fótons do futuro não são observados por nós. Nunca percebemos fótons se deslocando a velocidades inferiores à da luz, a menos que haja um superresfriamento dos gases, fornecendo uma explicação para a desaceleração. Contudo, para que padrões de interferência ocorram, é necessário até certo ponto que a luz explore rotas alternativas ao longo do tempo. Isso pode ser comparado a um raio que testa várias direções para encontrar o caminho ideal até seu destino, antes de seguir por esse caminho e se desdobrar em um estrondo gigante. Como todos os sensores desaparecendo e colapsando, ou talvez algum outro fenômeno esteja em jogo, quem pode afirmar? Por enquanto, sabemos apenas que a luz, mais uma vez, demonstrou que não está sujeita a regras que possamos entender. Mais uma vez, este pode ser um momento propício para uma pausa e reflexão. O experimento recentemente descrito sugere que nem tudo no mundo da física segue o tempo da forma como poderíamos esperar. A luz pode estar desafiando o tecido da realidade, testando diversas direções ao longo do tempo antes de encontrar a trajetória eficaz para o seu destino. Agora, é possível que a luz esteja brincando de maneira um tanto livre com o tecido da realidade. Estamos acostumados com a causalidade, a ideia de que eventos ocorrem sequencialmente, como o passado influenciando o futuro, e não o contrário. O experimento recente pode ser interpretado como uma espécie de chave inglesa nesse entendimento. Infelizmente, não é o único experimento a desafiar essa concepção. Pode a informação retroceder no tempo? Esta é uma habilidade incrivelmente útil, permitindo-nos aconselhar o nosso passado sobre escolhas alimentares ou revelar os números vencedores da loteria. No entanto, isso não ocorre, apenas os paradoxos resultantes tornam a ideia ridícula. Em nosso universo, o tempo parece fluir sempre em uma única direção, para frente. A noção de voltar no tempo ou mesmo comunicar-se com o passado parece tão estranha que é difícil de acreditar que seja possível. Então, por que no nível quântico a informação parece desafiar essa lógica? Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar os sininhos para receber as notificações, deixar seu like se curtiu e, é claro, comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.